Boa noite, queridos alunos. Estou fazendo o possível para entrar ao vivo aqui com vocês. Tá. E vou dar continuidade. Vamos lá. Agora vai. Olá, boa noite. Vou esperar vocês chegando aqui. Estou muito feliz de ver todos vocês. E estou ao vivo aqui também com os meus alunos da faculdade Brapse, os quais não têm como vir aqui, que são espalhados em todo o Brasil e no mundo, né? Inclusive, boa noite para vocês. Vou dar mais uns 5 minutinhos para poder acomodar todo mundo aqui. Eu acho que eu escolhi o lugar ideal, né? Porque tá quente e aí a gente acaba, como é que eu posso dizer, purificando nesse calor aqui.
o sonho aqui. Boa noite, voltamos aqui. Vocês estão me escutando aí atrás? Agora sim? Lá no fundo? Luciana? Tá bom, muito bom. Bom, então eu vou dar início. Primeiro agradecendo a todos vocês de estarem aqui, de saírem do lar de vocês, para poder, na verdade, nos encontrar por um propósito, né? Não sou eu, não é escritora, mas quando eu tive a intenção de escrever esse livro, a proposta para escrever esse livro, o pensamento foi: precisa de algo maior que está presente para que eu possa desenvolver um assunto que é muito doloroso para muitas famílias. E nós hoje estamos falando de 322 milhões de pessoas em estado de depressão. E esse número é um número mundial, mas no Brasil diz respeito a 10% da população. E o quadro, ele aumenta, a tendência dele, pela estatística, pela OMS, Organização Mundial do Brasil, Organização Mundial da Saúde, é sim esse quadro continuar sendo maior. E aí a gente pergunta assim, mas o que é estar depressivo? O que é uma depressão? O que significa, né? Poxa vida, a gente pode trazer lá de trás da psicanálise um estado de depressão como uma melancolia, porque a gente não tinha essa palavra, esse termo. Ele era usado em outras atividades, mas não para um ser humano. E esse estado de melancolia, Freud fala que é um estado que o ser humano está pensativo. E aí já desassocia a depressão que nós temos hoje. E essa depressão, ela traz para jovens um estado emocional muito grande, para adultos, para senhoras, e é silencioso. Porque todas as nossas emoções, elas são muito visíveis aos nossos olhos. Quando a gente está com raiva, como é que é quando a gente está com raiva? Não tem como, a gente não segura, a gente mostra no olhar, a gente mostra pela comunicação não falar. Mas quando a gente está depressivo, a gente não deprime da noite para o dia. Não é assim. Precisa de muito trabalho para poder entrar numa depressão. Aí vamos colocar aqui. E aí a gente fala assim, entramos no século, na modernidade, no século XX, mas será que sabemos o que estamos fazendo? Nós conhecemos cidades diferentes, quem é que conhece outro país? Quando chega em outro país, como é que funciona? Você chega lá em outro país, você vai comer num restaurante, então você vai conhecer a culinária, você vai conhecer a cultura, você acaba até conhecendo pessoas que moram lá, entram em contato, conversam, mas o que acontece? Quando nós falamos do nosso corpo humano, a gente não conhece como a gente conhece o mundo. E por que isso? Será que são, na verdade, vários fatores, mas qual o fator essencial que cada um tem que lhe falta ou que não percebe?
Será que isso também pode ser culturalmente? Aqui, a nossa cultura, a gente tem geografia, história, matemática na escola, uma educação que já vem há mais de um século, mas nós não temos o conhecimento das nossas emoções. Então fica muito difícil nós reconhecermos uma escola que vai falar para nós mesmos: poxa, será que essa emoção aqui é feio, é bonito, eu posso ter, não posso ter? E aí eu vou escondendo isso das outras pessoas. Boa noite, vamos chegar, vamos sentar aqui. Será que tem cadeira para vocês, Cacá, Cris? Tem uma mesinha para vocês? Vocês querem ficar de pé? Ajuda aqui o pessoal do staff, a Helena chegando lá. E aí a gente fica meio que vendido, né? Assim, poxa, será que a gente está perdido? Mas ninguém admite, porque eu simplesmente me sentir adoecido, eu vou ao médico. E aí o médico vai chegar com uma receitinha e vai me curar como se fosse uma varinha mágica. E eu coloco toda a minha dependência e responsabilidade na mão de uma pessoa que tem uma competência para entender da minha doença, mas que vai olhar exatamente a minha doença. Inclusive ontem eu tive a oportunidade de estar na LESP, numa apresentação rodeada de médicas, e elas falavam exatamente sobre a doença e o doente, que é necessário ter uma nova visão e uma construção para uma nova visão, para que as pessoas possam olhar a pessoa, porque quem já tem uma doença já instalada, provavelmente o seu corpo emocional ele já está afetado, o seu mental, o seu, das suas famílias, de quem acompanha. Na empresa vai ser difícil também. Muitas empresas, até eu relato no livro, muitas empresas, elas querem resultado. E aí você vai precisar trabalhar, você vai precisar estar bem, sorrindo no dia seguinte, mas aquilo acaba sendo uma capa. E será que nós podemos fazer diferente? O que vocês acham? Vocês já perceberam pessoas fazendo algo diferente? Porque antes de chegar realmente numa situação de depressão, e uma coisa que eu venho constatado muito é que muitas pessoas acreditam que a depressão vem da tristeza. A tristeza vem da depressão, é uma construção ao contrário. Eu primeiro fico com um sentimento, me sinto contrariada por algo, me sinto incomodada, frustrada, nervosa, com raiva. Só que eu não identifico essa raiva em mim. E aí o que acontece? Eu preciso realmente levar essa raiva para outra pessoa. Então eu culpo o governo, eu culpo o político, eu culpo a sociedade, o cara que me fechou no farol, mas eu não volto para mim, porque se eu tiver que voltar para mim, eu vou ter que olhar com quem que eu estou lutando. Se eu luto sempre com o outro, eu ainda posso ganhar, mas quando a luta é comigo mesma, aí o negócio começa a pegar. E essa responsabilidade que eu trago, que eu falo, que a psicanálise mostra muito bem isso, ela é tida por essa palavra mesmo, responsabilidade. Mas muitas pessoas encontram nela a palavra culpa. E quando eu tenho culpa, eu culpo alguém, eu me sinto culpado, eu tenho um algoz. E se eu tenho esse algoz fora de mim, aí fica difícil. Porque aí eu dependo também que ele resolva o problema que eu mesmo comecei. Eu dependo que ele me dê o aval para ser feliz, para estar alegre, para estar em grupo. Porque a sociedade, nós vivemos uma sociedade
E essa sociedade, ela é feita para compartilhar momentos, alegrias, tristezas. Isso não quer dizer que você não vá ter dificuldades na vida. Mas a sua maior dificuldade é voltar a si. É essa luta com você mesmo. E assim, quando a gente descobre que a nossa luta é interna, primeiro muitas vezes a gente nega, né? Porque é difícil eu entender que eu tenho a minha contribuição naquela traição que o outro me fez. Eu tenho uma contribuição minha, porque por que não traiu o outro, traiu a mim? Opa, peraí, então, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa a ver comigo. Aí eu vou precisar entender isso. E quando eu entendo, eu começo a falar, se eu pego pra mim, isso quer dizer o quê? Que eu virei uma pessoa que também, além de governar, além de aceitar, eu começo a poder criar, a imaginar uma saída para o buraco onde eu me coloquei. E a primeira coisa que vem quando nós começamos a trilhar esse caminho de aceitação, de entendimento, é a pergunta: quem é você? Vocês já se perguntaram isso? Quando eu pergunto assim para uma pessoa, quem é você? A primeira coisa que eu ouço, não só em consultório, mas quando nós somos apresentados às pessoas, é assim: bom, eu sou engenheiro, prazer, ou eu sou o pai do fulano, ou eu sempre sou algo tangível. Eu me coloco numa posição de função. E essa função, quando ela deixa de existir, porque se eu sou a mãe da Júlia, que todo mundo conhece aqui, minha filha, se eu sou a mãe da Júlia, sem uma identidade minha, uma hora a Júlia vai bater asas. E a hora que ela sair, como é que eu vou ficar? Porque a minha filha foi e eu era mãe. Então, eu preciso entender quem eu sou a partir da minha essência. E não a partir de várias funções, muito que bem, delícia, a gente tem várias funções. Hoje eu sou filha, hoje eu sou mãe, isso são funções. Mas em essência, quem eu sou vem de uma percepção das minhas virtudes. E aí eu posso falar assim, que pelo menos uma virtude minha é ser corajosa, em convidar vocês aqui nesse calor para estarem presentes, todo mundo se abanando, mas estamos juntos, hashtag. Então sou uma pessoa corajosa, porque eu não sei se você vai sair daqui falando a Adriana é louca, ou a Adriana me diz alguma coisa que me deu um estalo, foi uma coisa que eu vou levar para a minha vida, que eu vou passar para frente. E a minha virtude de coragem, ela existe, ela vive dentro de mim. Toda vez que eu estou em mim, eu tenho essa coragem e eu a reconheço. Cada um tem a sua virtude, assim como a gente vai, a gente recebe os nossos talentos. Foi dado muitos talentos e cada um tem o seu. Se eu não tivesse aqui o Ivan, que está tirando foto, ele é um profissional, ele tem um talento. E através desse talento ele exerce uma profissão. Mas ele é o Ivan, em primeiro lugar. E ele exerce através dessa veia artística. Hoje ele está tirando foto, amanhã ele pode pintar um quadro. Porque a veia artística, ela vai caminhando também, ela vai andando. E se nós ficarmos parados e não caminharmos também com a modernidade, né? Eu estava ouvindo uma música, estava no Uber, ouvindo uma música muito antiga, assim, né? Muito antiga. E o motorista falou assim para mim: isso que é música. Eu fiquei pensando, né? Isso que é música. Mas a gente está no hoje, no agora. Eu gosto daquela música também, ela me traz lembranças, me remete a coisas
bacanas, mas se eu não ouvir as músicas de hoje e entender os jovens de hoje, eu parei lá no passado, eu não caminhei. Então a gente tem até umas músicas que eu tenho uma pessoa que traz sempre para mim, para dançar, uns coreanos, sabe? Eu estou tentando aprender umas dancinhas, termina assim, não é? Assim, não é assim. Eu ainda não aprendi muito bem. Ela tenta me ensinar, ela me manda, mas eles são muito bacanas e a gente tem sim músicas que são alegres e remetem ao hoje. E eu convido vocês para também procurarem abrir esse conceito, abrir a mente para poder ver isso também. Porque se a gente fica parado, a gente também estagna. E aí quem fica parado tende a ir para a depressão. Então a gente precisa viver no hoje. Assim, quando a gente começa a fazer esse caminho, a gente fala assim, peraí, mas o que eu gosto? Eu não consigo identificar, porque o que eu gosto é o que eu sou. Então, se a gente... Deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente, eu não consigo... Querendo muito... Tá muito calor, a minha filha tá falando que tá muito calor. Eu esqueci de falar que aqui era como se fosse um beach tennis. Tem muito calor. Mas, pois é, gente. Vamos nesse calor. Vamos nesse calor e humano cada vez mais aqui. Vamos continuar, filha. Paciência. E assim, eu começo a lembrar. Então, vamos lembrar quando você era criança. Se a gente não conseguiu entender um talento, se a gente não conseguiu entender uma virtude, porque nós, com o tempo, nós vamos mascarando, nós vamos vivendo vidas que os outros nos proporcionam, eu começo a esquecer daquela criança de quem eu sou. E aí eu preciso realmente estar com o peito aberto para pensar do que eu gostava de fazer, né, quando era criança. O que me agradava, o que era gostoso. E tem pessoas que com 50, 60 anos começam a se descobrir cozinhando. Nossa, e trabalhou numa empresa a vida toda. De repente, está fazendo artesanato, porque aquilo já era na veia, já era a sua essência. E assim, cada um de nós, espero que vocês possam fazer isso, porque tudo isso que a gente não percebe, estatisticamente a gente se deprime. Então, eu espero que vocês possam fazer esse exercício com vocês mesmos, de entender quem que eu sou na minha essência e com quem eu compartilho a minha essência. Aí eu sou um ser real, aí eu me identifico, porque daí eu estou no mundo, porque eu apenas sou um canal da minha essência, porque a essência, ela é divina, ela é nos dada, ela é trazida. E aí eu consigo realmente entrar em contato, em sintonia com algo muito maior. E é quando eu estou em mim, quando eu estou íntegro em mim. Quando eu faço alguma coisa que eu gosto, no coração, no meu olhar, com as minhas palavras, eu começo a estar íntegro e eu estou em estado de flow, que nós dizemos hoje, né? Boa noite, pessoal, vamos chegando. Lu, ajuda aí com as mesas. Mas existe uma coisa, eu preciso entender que toda vez que a sociedade ela caminha para uma separação, eu tendo também a ficar depressivo. Porque nós não fomos feitos para ser separados uns dos outros. Nós somos todos interligados por algum motivo, claro. Eu conheço cada um de vocês de algum momento diferente. E essa teia que vai fazendo, ela vai agregando, porque vocês vão passando para as pessoas que vocês conhecem, para o outro, para o outro, para o outro. E no final de contas, muitas pessoas estão fazendo esse movimento
movimento. E quando nós entramos nesse movimento, também a gente vai entrando em contato com essas pessoas que estão nesse movimento. Assim eu falo, nossa, no começo eu dou um passo e não vejo ninguém. Por quê? Porque eu estou mudando. Aí se eu sou casada, se eu tenho namorada, eu tenho que falar, vem, vamos andar junto aqui. Porque senão, em algum momento, cada um vai entender a vida de maneiras diferentes. Então eu preciso trazer esse aqui. E uma coisa engraçada é que a mulher sempre acha que o marido, ele não está caminhando, ele não se interessa por essas coisas. Eu vou lá, faço meditação, eu faço uma oração, eu vou escutar um podcast, eu vou estudar, e eu olho meu marido, ele não está, eu convido ele, ele não quer. Mas muitas vezes nós, também mulheres, não entendemos que esse marido está fazendo todo esse caminho através dos contatos dele, do trabalho dele, e ele vai chegar no mesmo lugar que você, porque todo mundo chega num lugar semelhante. Mas o caminho até chegar em Roma, eu posso pegar e ir de avião, o outro vai de barco, outro, mas chegamos todos nesse mesmo lugar. Então também querer que o outro faça o seu caminho é muito duro, porque a gente acaba se magoando, e a mágoa também tende com o tempo levar a um quadro depressivo. Assim, quando a gente entende que nós não estamos separados, quando a gente entende que existe uma balança, que eu posso, sim, de um lado ter uma percepção muito mais racional e do outro ter a minha habilidade de conseguir imaginar, criar e fazer de uma maneira diferente, eu consigo assim entender que horas eu vou estar de uma maneira e horas eu vou estar de outra, e isso não é bipolaridade. Isso é um comportamento que me traz para a realidade no momento da minha função. Então tem horas que eu estou mais serena, mais criativa, estou ouvindo uma música gostosa, mas também tem horas que eu vou estar mais assertiva, eu vou estar escrevendo, eu vou estar... E essa percepção, trabalhar esses nossos dois lados do hemisfério do cérebro, isso proporciona com que a gente mantenha a jovialidade. E a jovialidade, ela é um estado de estar que percorre uma vida toda. Então aqui nós temos pessoas muito jovens, apesar do tempo de experiência já vivido aqui na Terra. Mas essa jovialidade, ela perdura. E ela também tem um brilho diferente. Manter a jovialidade hoje é essencial para que você também possa estar presente e continuar aqui nesse local com as suas funções físicas, emocionais, mentais, também equilibradas. E sentir é uma forma de saber. Quando eu me deixo sentir, quando eu realmente estou raiva ou estou alegre, isso também vai fazer com que a minha comunicação seja melhor. Porque 90% de todos os problemas, 90%, quiçá mais, é a falta de comunicação. É a falta de comunicação que nós temos com o outro. Por quê? Porque não temos conosco. Então, quando eu começo a me comunicar, sentir minhas emoções, identificar minhas emoções, eu começo também a me comunicar melhor com o outro. E a comunicação, ela não precisa ser só falada. A comunicação, ela é falada, ela é no olhar, ela é através de um abraço, de um sorriso que você dá para alguém que te veja, que compartilha com você as horas que você tem da tarde, do dia, ou até mesmo um café que você vai tomar naquele mesmo restaurante, naquela mesma padaria.
e ser agradável para alguém, transmitir uma energia para alguém. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a gente muda. A gente entra num caminho gostoso. E aí os outros falam, mas o que você fez? Nossa, você está mais alegre, você está mais bonita, você está... Alguma coisa está diferente. Sim, eu estou dando um novo olhar para a minha vida. Eu estou ressignificando as minhas dores lá atrás, para que eu possa, a partir de hoje, criar novas oportunidades na minha própria vida daqui para frente. Assim, aqui, Freud cansado, né? Nesse calor está derretendo, mas a gente poderia sim ser muito melhor se a gente não quiser ser perfeito. E aí a gente pode deixar essa perfeição, que eu trago o nome como síndrome de Deus, para Deus, né? Para quem realmente construiu e criou tudo que nós temos natural na nossa vida. Ah, sim. Pode abrindo, pode servir. Já estão servindo aqui as champanhe, gente. Isso aqui é para brindar. E a minha filha está estável aqui, dizendo para mim. E acolher significa trazer o outro para o seu coração. Colocar uma responsabilidade que nós temos como teia de ter um olhar mais empático para o outro. E quando eu estava ontem organizando o evento, eu fui acometida por me comunicaram que teve uma pessoa muito jovem que cometeu de tirar a própria vida. E eu vou falar que a cada, eu não vou falar porque estatisticamente sabemos que a cada 40 segundos tem uma pessoa que está assim, retirando a própria vida. 40 segundos. E isso é muito sério, porque uma pessoa que está deprimida, ela muitas vezes, quando ela já está no fundo do poço, ela não consegue ver caminhos. E ela precisa da mão de outra pessoa, ela precisa do olhar, ela precisa de um olhar empático dos outros que estão em volta dela, para que possa dar a mão nesse momento. Porque jamais uma pessoa que retira a própria vida, se ela tivesse 1 minuto para sair daquela crise existencial, para ela sair daquela turbulência que ela está psíquica, ela não faria. É 1 segundo que ela precisaria de alguém para segurar na mão dela. Então, realmente ela não queria. O que uma pessoa que acomete isso, ela gostaria sim de retirar toda aquela dor que ela está tendo. E não a própria vida. Então, nós falamos, nós trouxe de uma maneira lúdica para vocês, e assim coloco também no livro, uma maneira que vocês possam ler, se encantar com várias histórias e várias interpretações que vocês vão fazer. Eu gostaria, claro, muito do feedback de todos vocês, que possam ler, que possam me trazer e, quiçá, eu fazer novos encontros sobre isso e também levar as pessoas que precisam ouvir apenas uma palavra. E hoje, quando eu estava num comércio e a pessoa falou assim, nossa, você tá bonita, não sei o quê, eu falei assim, eu vou no lançamento do meu livro. Ela, que livro, que bom, qual que é? Qual que é o título? Eu falei, Depressão no Divã. E ela falou assim, é um livro que é feito para mim. E ela estava com um sorriso no rosto. Então é muito silencioso. Porque quem está gritando, quem está com dor, quem ainda não chegou nesse quadro. Mas se não perceber um minutinho, sabe, cuidar um pouquinho de si, se olhar, para poder se acolher. Quando a gente olha para a gente simultaneamente, a gente olha para o outro.
E a gente percebe se tem mais pessoas precisando da gente. E esse é um chamado que eu tenho com vocês, é um comprometimento que eu fiz comigo, que eu fui chamada. Não foi como eu conto no prefácio do livro, não foi um tema que eu falei, eu vou escrever sobre depressão. Foi um tema que eu fui convidada a escrever sobre depressão. E quando eu comecei a escrever, eu me deprimi. Então eu tive momentos muito intensos. Claro que a minha depressão, o tempo todo que eu fui escrevendo, ela não foi uma depressão de um grau elevado, mas que eu senti a dor de muitas pessoas, eu senti. Então, se eu puder continuar sendo esse canal de ajuda para que as pessoas tenham uma conscientização sobre isso e consiga, de uma maneira leve, alegre, pela vida se descobrir, já é uma grande alegria aqui para mim ser esse canal de ajuda de algo maior. E é isso que eu vim trazer para vocês aqui. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Aceito e pego para mim toda essa energia, transmuto para vocês também. Eu vou oferecer um brinde, vou pedir para os garçons trazerem, já trouxeram a champanhe, trazer esse brinde para vocês, para nós, para o dia, para o evento. Estou aqui para assinar o livro de vocês e de quem mais quiser levar. Lá na frente tem um Pix do livro, a sugestão, isso é muito importante, a sugestão deste livro, por quê? Porque é uma editora da Embrapse. Então, eu também peguei no contrato alguns livros, estou repassando para vocês. Então, nesse momento, ainda não tem na Amazon, mas provavelmente vai ter tudo isso. Nesse momento, a sugestão é de um livro de R$80. É um preço, como está lá na frente, escrito sugerido. Isso quer dizer que ele está aberto à doação, ele está aberto para quem queira levar para um amigo e ele está aberto para o preço sugerido, que se vocês quiserem contribuir. Então, muito obrigada por todos vocês. Me sinto honrada e vou passar de mês em mês, vou dar um abraço a todos vocês. Muito obrigada por hoje. Muito obrigada a vocês que estão me acompanhando, os alunos. Espero que vocês tenham conseguido pegar esse pedacinho e fico muito honrada de estar passando e transmitindo esse sentido da vida, também de uma maneira talvez mais carinhosa e que vocês possam pegar esse carinho também para levar para vocês, para a clínica de vocês.